A verdade é que nem sempre todos puderam. Nem sempre todos tinham o direito ao voto em suas mãos. Mas sempre existiram visionários que ansiavam por um mundo mais justo. Esses pioneiros lutaram incansavelmente para trazer novas perspectivas e revitalizar o nosso sistema político. Eles acreditavam que ninguém deveria ficar à margem da representação política simplesmente por não atingir uma renda específica ou não possuir propriedades. Era um movimento que reconhecia que a sabedoria e o valor de uma voz não residem apenas em palavras escritas, mas na história vivida e nas escolhas realizadas. Era apostar no vigor e na visão inovadora da juventude, capaz de conduzir o Brasil em direção a mudanças positivas. Foi uma jornada de lutas e vitórias, onde cada passo reflete um marco na história. Por trás de cada uma dessas conquistas, existem inúmeros heróis não celebrados. Pessoas que, longe dos holofotes, dedicaram e ainda dedicam suas vidas a proteger o direito eleitoral, que não é uma coleção de normas. O direito eleitoral transcende a mera legislação. Ele é a própria essência da nossa democracia. É o protagonista discreto que assegura o direito ao voto. O alicerce sobre o qual a igualdade e a representatividade se erguem. Nos bastidores, em um brilho sutil, o direito eleitoral garante a voz, garante a escolha, garante a liberdade, estampando manchetes e influenciando o destino da coletividade. Sua compreensão não pode mais ser adiada, menosprezada ou ignorada. É hora de reconhecer sua importância. Afinal, democratizar o direito é protagonizar. 9º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Rede CBDE 2024, nessa aqui é a 9ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Gente, estou muito bem acompanhado, quero me apresentar, eu sou Bruno Previde, vou acompanhar vocês aqui durante esses próximos dias no Rede CBDE, mas claro que não estou sozinho, para a gente poder traduzir e conversar com o pessoal, trazer informações fresquinhas e tudo que está rolando ao longo do Congresso. Quem vai me acompanhar também por aqui é o Paulo Golambiuk, ele que é o idealizador do projeto também e é o presidente do CBDE. Boa noite, Paulo. Boa noite, Bruno. Boa noite a todas e todos os presentes. Os guerreiros ainda presentes aqui, presencialmente, em corpo e alma. Eu sei que alguns é por conta do... Parece que tem um resultado de alguma competição que aconteceu agora à tarde, que vai ser divulgado aqui no programa depois. Mas eu sei que a maioria está de corpo e alma porque quer, mesmo nos Dia dos Namorados, aprender ainda mais e debater o nosso direito eleitoral. A função desse programa, assim como já foi em 2022, é traduzir um pouco a linguagem do que acontece lá no palco para aqui fora. A gente vai debater ao longo do programa tudo o que aconteceu, tudo que vai acontecer também, e bater uma bola com especialistas especialmente selecionados aqui para este momento. Além, é claro, Bruno, e aí já te devolvo, de quadros especiais, como vai ser esse nosso primeiro, com o corpo aqui dos membros da Corte do TRE, que dominaram o nosso primeiro dia de congresso, eu diria, assim, uma participação imensa e muito produtiva que a gente vai passar a tratar daqui a pouco. Com certeza. Então, para quem está acompanhando, inclusive o pessoal que está aqui agora, né, de pertinho com a gente, já vou fazendo o convite para o pessoal ir participando, pode mandar dúvidas para a gente também pelo aplicativo, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso e teremos mais espaço para as participações. Quero dizer que para mim é uma honra estar por aqui, estamos muito bem acompanhados, não só desse lado do palco, mas do outro lado também, bastante gente acompanhando junto com a gente por aqui, o pessoal que estava junto aqui ao longo de toda essa quarta-feira. Então, vou começar agradecendo a presença de todo mundo, você que está nos acompanhando agora, online, pode mandar suas dúvidas também, a gente quer bater esse papo junto com você, a ideia é isso, né? Trazer o pessoal para essa imersão aqui, falando sobre direito eleitoral. A gente quer agradecer também os profissionais, né, que trabalharam e estão trabalhando direto para fazer tudo isso acontecer, um agradecimento especial também aos patrocinadores, os parceiros que embarcaram com a gente, embarcaram com
o Rede CBDE e com, claro, o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Bom, Paulo, o programa vai ser muito dinâmico, a gente vai trazer vários quadros, a gente vai trazer debates, vamos analisar tudo o que aconteceu ao longo do dia. E esse primeiro bate-papo, vamos dizer assim, que começa agora, também é muito especial, né, Paulo? Demais, principalmente pela presença que nós temos aqui. Como eu disse, ao longo do dia, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná teve uma presença maciça, intensa, e agora a gente vai dar continuidade a isso. Eu posso, desde logo, passar a bola aqui para os nossos convidados, Bruno? À vontade, por favor. Até pelo adiantado da hora, por conta aí de cônjuges que estão esperando. Me confidenciaram. Hoje é um dia apaixonado. E eu próprio confesso que estou sendo levemente pressionado aqui no WhatsApp, que eu não estou nem abrindo. Mas então, sem mais brincadeiras, vamos falar sério aqui, né? A gente tem um quadro especial sobre cidadania e democracia, os pilares da justiça eleitoral. Eu já apresento aqui o nosso vice-presidente e corregedor regional eleitoral, o desembargador Luiz Osório Moraes Panza, o desembargador eleitoral Anderson Fogaça, que é o diretor da Escola Judiciária Eleitoral, e o também desembargador eleitoral José Rodrigo Said, que vão bater essa bola com a gente. E eu passo a bola primeiro, então, desembargador Anderson Fogaça, para que vocês três conduzam, então, esse primeiro painel dentro do nosso Rede CBDE. Como sempre, uma honra a participação do TRE no nosso evento. Obrigado, Dr. Paulo Gomaliuk. Primeiramente, agradecendo o convite que nos foi feito para participar aqui da CBDE, do 9º CBDE, que é um congresso que realmente é o maior Congresso de Direito Eleitoral do Brasil e num momento muito importante da nossa democracia, que estamos aí na fase pré-campanha e que umas eleições municipais, e nós vendo pessoas aqui interessadas em direito eleitoral do Brasil inteiro. É muita gente, quem não está presente acaba não sentindo esse entusiasmo que nós sentimos aqui, né, de poder conviver e ver gente do Brasil inteiro aqui. Também gostaria de agradecer aqui a presença, né, e a participação do nosso desembargador Luiz Osório Moraes Panza e do nosso desembargador eleitoral, o Rodrigo Saad. Eu sou também membro do Tribunal Regional Eleitoral, diretor da Escola Judicial, agradecendo aqui a oportunidade de podermos participar. Hoje foi um dia intenso, realmente. Eu estou aqui desde as 9 horas, né? O desembargador Panza também. Fizemos a primeira sessão itinerante do TRE, da história, e que foi fantástica, né? Fazer uma sessão com uma plateia dessa e que foi significativa para o TRE. Foi realmente impactante. E também temos aqui um espaço da Escola Judiciária, onde trouxemos nossas revistas. Temos revistas desde 1986. É uma escola judiciária antiga, né? E todas as revistas estão ali mostradas, né? Estão imprimidas e estão para todos verem. Então, temos só a agradecer e dar os parabéns a todos vocês. E daqui eu vou passar a palavra para o desembargador Saad e, por último, a nossa estrela da noite, que é o desembargador Panza. Boa noite a todos. Eu me sinto como aquela mesa redonda pós-Copa do Mundo, em que todo mundo viu os jogos durante a tarde e à noite vai se comentar como foi o dia, né? É uma das inspirações. Viu? Eu, como membro do TRE, participo do Laboratório de Inovação e sinto no ar essa energia de inovação. Vamos falar aqui um pouco como foi o TRE hoje, a nossa sessão itinerante. É um passo muito importante para aproximar a corte da sociedade, de aumentar o debate, e melhor lugar do mundo para começar esse projeto não podia ter, né? Aqui se respira, aqui se vive democracia, direito eleitoral. Então a corte fica muito feliz de participar no dia de hoje. E a gente espera com o Dr. Panza aí, que tem uma bagagem muito grande, sociológica, histórica e do direito, e nós vamos batendo bola, né? Como eu brinquei, começando com mesa redonda, eu acho que o espírito aqui pode ser esse. Obrigado, Dr. Paulo, mais uma vez. Se me permite, aproveitando, né, nós também tivemos uma participação hoje no MUT, que foi uma participação sensacional, em que nós pudemos
avaliar os candidatos da semifinal desse concurso nacional, né, e que foi um concurso, está sendo um concurso de alto nível. Como eu disse para eles, tem que ter coragem para participar de um concurso desse, e todos foram muito bem, assim, são excepcionais, né, e merecem os nossos parabéns. O ministro Joelson Dias estava me falando que o MUT nos Estados Unidos ele é muito famoso, né, já é um evento que tem um nível nacional lá, e lá eles valorizam muito a oratória, né? Esses concursos. Aqui no Brasil nós não temos, então essa é uma iniciativa muito importante e que valoriza todos os alunos, né, os acadêmicos, para levarem essa técnica da oratória para suas carreiras, né? E nós vimos hoje aqui que teremos bons advogados eleitorais no futuro. Eu diria que quem aguenta o MUT, aguenta tranquilamente depois uma sustentação oral nos moldes que a gente tem no Brasil, porque essas interpelações que são feitas, e são feitas porque é a ordem mesmo que se faça dessa forma, para um advogado já calejado, já é difícil. Então, para alunos, né, ali da graduação, é uma coisa assim, impressionante o desempenho que eles têm e a desenvoltura que eles têm na resposta a esses comandos que são dados ali nas interpelações em tempo real durante o julgamento. Bom, então vamos passar a palavra aqui para o nosso corregedor-geral, nosso desembargador Luiz Osório Moraes Panza, professor há muitos anos e professor de boa parte das pessoas que estão presentes aqui nessa tarde, né, nessa noite agora, né? E mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, uma referência dentro do Tribunal de Justiça e do TRE como professor e como um grande profissional desembargador. Obrigado, meu caro Anderson. Mas antes de começarmos propriamente, eu gostaria de fazer 2 observações. A primeira, Bruno, presta atenção, o poder argumentativo do Dr. Paulo. São 8 horas mais 35 minutos dessa noite e eu estou passando o Dia dos Namorados na companhia do Anderson e do Sade, né? Isso aí vai dar problema na residência dos 3. Então, em todas, pelo que eu vi aqui. não, Paulo também. Mas o poder argumentativo de nos colocar 8h30 da noite, nós estamos aqui, eu estou passando testemunhas, Dia dos Namorados, com o Anderson e com o Sade. Vale a pena, vale a pena. Não sei, vamos ver, depende do tamanho do buquê de flores que ele trouxer. E a segunda observação, você fez a referência ao seleto grupo que se encontra aqui, claro, não estão vendo atrás das câmeras, mas nós temos até um público considerável pelo horário. Muito embora eu deva confessar que uma boa parte são servidores da corregedoria, e eu os convidei gentilmente para comparecer sob pena de aplicação de um processo administrativo disciplinar. Então, o bom e velho PAD, né, pessoal, está valendo aqui, por isso que eles vieram tão generosamente a nos acompanhar. Mas brincadeiras à parte, quando do convite feito para participarmos desse evento, for indagado, o que poderíamos conversar? No primeiro momento até foi falado, fale sobre a corregedoria, mas é um assunto que talvez não atraia tanto. E aí, em conjunto, tanto com o desembargador Anderson, como também com o desembargador Sade, resolvemos falar dessa base estruturante da justiça eleitoral, que são cidadania e democracia. E por que foram escolhidas essas 2 palavras? Porque, claro, sabemos que os tribunais, eles evocam, eu sou o Tribunal da Cidadania, eu sou o Tribunal da Constituição, Tribunal A, o Tribunal do Trabalhador, etc. e tal. Talvez aquele tribunal que realmente ele apresente essa ideia de democracia e cidadania seja a justiça eleitoral. Bom lembrar que são centenas de países no mundo, mas quantos têm a estrutura que o Brasil tem? Praticamente 0. Talvez Costa Rica se aproxime algo no modelo que nós temos de estrutura. Então isso aumenta a nossa responsabilidade na medida em que você tem que fazer que esse papel, que poderia ser meramente técnico, ele se transforme numa realidade factível, onde eu, eleitor, eu consigo visualizar naquele tribunal os pilares da cidadania e da democracia. Ser cidadão, eu estar engajado numa sociedade e me apresentar como tal. Eu ser membro daquela sociedade, eu sou o cidadão, eu sou membro dessa cidade. E aí poderíamos nos reportar aquelas boas e velhas polis gregas lá atrás, que nós temos as estruturas, ou então civitas romanas. Nós temos aqui essa estrutura de início de Estado.
Então, eu ser cidadão, eu estar inserido neste contexto social em que eu faço parte. E a democracia, ela complementa essa ideia exatamente porque a palavra democracia vem isso, o governo do povo, né? Então, eu faço parte. De que maneira? Por eu me permitir votar e me permitir ser votado. Eu participo do processo eleitoral. E a justiça eleitoral, ela tem esse papel. E não é de agora. O Brasil começou a falar em justiça eleitoral em 1932. Até o vídeo de abertura de vocês faz referência. Em 32 nós temos esse patamar inicial, o ponto, praticamente o ponto zero de construção. E aí você vê que nós estamos falando de menos de 100 anos. Nós estamos falando de 90 anos aproximadamente, 92 anos, nós podemos falar que temos justiça eleitoral no Brasil, e nós temos todo esse processo eleitoral que ainda não se encerrou naquele momento, ele só abriu as portas. Se nós considerarmos a história da humanidade, se nós pegarmos os gregos, nós podemos falar de 1.500 anos antes de Cristo. Nós podemos falar de Aristóteles, antes dele podemos falar de Platão, podemos falar de Sócrates, e esses sim foram iniciadores dessa perspectiva da cidadania e da democracia. Quando Platão escreveu a República, ele fez uma referência a Sócrates. Então, ele colocou Sócrates como orador da obra dele, fazendo referência ao que ele poderia entender como válido para a estrutura de uma sociedade. E a palavra inicial seria justiça. Qual o conceito que eu dou para a justiça para exatamente aprender a todos que assim pudessem observar? E Platão desenvolveu o livro. Talvez o que tenha ficado mais em evidência para todos nós é o livro 7, quando ele fala da alegoria da caverna. Nessa passagem, ele mostra a importância do saber. E talvez, eu estou fazendo uma correlação aqui, talvez até meio forçada, o que tem a ver Platão com a justiça eleitoral? Em especial, vamos falar do nosso Tribunal Regional Eleitoral, que eu quero, no segundo momento, falar do aspecto social, que fora muito desenvolvida pelo desembargador Sigurd na abertura do Congresso. Ele fez referência a todo esse papel social que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem feito. Mas vamos lá. Platão, quando escreveu a República, através de diálogos, chegou o momento em que ele fez a alegoria da caverna, em que algumas figuras, algumas pessoas estavam presas no fundo da caverna, acorrentadas, e o que eles tinham de imagem? Apenas sombras e vultos que ele viu na parede, porque estavam de costas para a saída, e eram as passagens das pessoas de fora, era a luminosidade externa, era o sol, etc. e tal, e essa era a referência de mundo que eles tinham. Até que um deles consegue se libertar, vai para o lado de fora, tem acesso às maravilhas do mundo, a natureza, a água, o mar, o céu, os animais, as aves, e ficou tão maravilhado e voltou para a caverna, dizendo das maravilhas: soltem as correntes e vamos lá para fora, para vocês verem a imensidão do conhecimento que terão. Ele foi taxado de louco e morto pelos demais. Então nós temos aqui nessa alegoria uma ideia de amarrar o medo da descoberta, o medo do conhecimento. E esse medo do conhecimento nos leva exatamente a essa diminuição de valor. E esse é o papel, eu quero fazer ligação com a justiça eleitoral, esse é o nosso papel, que não tenhamos medo de sermos eleitores, que não tenhamos medo das nossas escolhas, que possamos assumir as nossas escolhas como papéis fundantes da nossa sociedade. Em complemento a Platão, eu posso citar a política de Aristóteles. Qual foi o papel de Aristóteles nesse livro em especial? Dos mais variados que ele tem, mas esse nos chama a atenção para a construção desse papel democrático que a justiça eleitoral tem que ter, e, parabenizando, através da figura do Dr. Paulo, parabenizo a todos os membros, todos os organizadores, porque esse trabalho aqui é abrir a ideia do conhecimento, a ampliar o conhecimento. Nem que tenhamos dúvida no começo, mas a dúvida é essencial. E, aproveitando o próprio Aristóteles, ele sempre dizia: a dúvida é o princípio da sabedoria. Se eu trago imersões de conhecimento, de dúvidas, eu vou levar a novas descobertas. E ainda complemento, e o conhecimento liberta. Quem dizia isso era Ariano Suassuna, o escritor. O conhecimento liberta. Então, quando Aristóteles escreve a Política, ele tenta trazer a ideia central. Qual que é a ideia central do livro A Política? A busca da felicidade. A sociedade, ela tem como objetivo final, e aí vem a palavra telos. É um dos primeiros a utilizar a palavra telos, no grego significa finalidade, por isso que nós temos interpretação teleológica, nós temos a escola teleológica do direito de Rodolfo von Ehring do século XIX, exatamente em cima da ideia aristotélica da finalidade. Qual foi a finalidade que Aristóteles levou para sua obra? Exatamente dizer: a finalidade da sociedade é alcançar a felicidade.
E através das estruturas fundantes de uma sociedade, relação do casamento, relação com o próximo, relação com o vizinho, relação com a sociedade, ele forma o papel do político, o zoon politikon, como ele dizia na obra. Então todos nós aqui somos animais, seres políticos, como ele dizia. Não a política do deputado, senador, vereador, prefeito, governador ou presidente. A política de atividades públicas, eu estar inserido na sociedade. Então, a partir dessas obras, e não foram os únicos, é claro que se nós pegarmos, quando Thomas Hobbes escreveu o Leviatã, quando John Locke escreveu o Tratado do Segundo Governo Civil, quando Rousseau escreveu o Contrato Social, todos eles tinham com qual papel, exatamente? Um contrato social entre os cidadãos com a sociedade, e essa sociedade com quem? Com o Estado. Então todos eles se preocuparam com isso, até chegarmos a esse nosso modelo. O que a justiça eleitoral tem feito é a manutenção desse quadro democrático e desse quadro de cidadania que nós devemos ter. E esse é o papel do desembargador Sade, do desembargador Anderson, Dr. Paulo, cada um ator do seu papel, mas todos voltados para garantir isso. Estruturas, e que fora dito ao longo do dia, estruturas que quase foram abaladas em algumas eleições anteriores. Mas talvez pelo fortalecimento da justiça eleitoral, a democracia foi mantida. A cidadania, talvez não plena ainda, porque temos mazelas na sociedade, a pobreza é uma delas. Que desde o período romano, se pegarmos na história, temos a pobreza e lamentavelmente não conseguimos nos livrar dela. Então, nós devemos entender exatamente que o papel da democracia e o papel da cidadania, eles passam exatamente por esse contexto da justiça eleitoral. E não é uma justiça eminentemente técnica, porque já ouvi de muitos colegas, pô, Panza, você às vezes é muito, não digo finalístico, mas às vezes é muito, não digo também liberal, mas um pouco avançado nas suas ideias. Eu falei, não são ideias avançadas. Contemporaneizar as ideias significa exatamente você ter uma evolução social. Você ter uma evolução exatamente na construção dessa nova sociedade. Não podemos ficar afetos àquilo que fora dito na Idade Média. Não podemos ficar afetos àquilo que fora dito na Antiguidade sem o necessário ajuste. Então, essas ideias aristotélicas e platônicas antes de Cristo, elas vieram sendo repetidas. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, ele era aristotélico. Por mais que se falasse, nossa, foi um grande nome na Idade Média de uma representatividade da Igreja Católica. Sim, mas no fundo, São Tomás de Aquino, ele era aristotélico na sua estrutura. E conseguia navegar nisso aí, sem chamar a atenção da Igreja Católica. Então, isso mostra que esses pensamentos, eles devem estar consentâneos com o momento atual. O congresso como esse desperta a nossa curiosidade, como eu disse. E essa questão de cidadania, essa questão de democracia, são papéis fundantes de uma sociedade. Mesmo que se diga, e como já ouvi algumas vezes, a democracia é a pior das políticas, é a pior, né, das estruturas. Ou seja, é a menos pior das estruturas. Não sei. O fato é que o que nós temos como nos agarrar é proteger essa democracia. E esse é o nosso papel. O desembargador Sigurd, ele falou na manhã de hoje a respeito das inclusões sociais. Ele falou a respeito de atacarmos a diversidade. Ele falou de atacarmos as agressões que são feitas, né, em cima de política de gênero. Ele falou de nós permitirmos a participação de pessoas com deficiência no processo eleitoral. Ele fez uma chamada de jovens entre 16 e 17 anos que venham participar do processo democrático das eleições antes da hora. Por que antes? Porque a partir dos 18 anos é obrigatório. E 16 anos, isso é recente, foi nos anos 80 que nós tivemos exatamente essa conquista. A questão é fazer com que esses jovens tenham a conscientização da necessidade desse processo participativo. Eu rodei várias escolas ao longo desse período de fevereiro até maio, no fechamento do cadastramento eleitoral, fazendo, entre aspas, convites para jovens participarem. Me chamou a atenção numa escola que eu fui em Londrina, em que jovens, devia ter uns 200 jovens ali numa grande sala de aula. Eu fiz a seguinte pergunta: quem de vocês já tem título de eleitor? Apenas 2 levantaram a mão. Qual foi a reação dos demais? Zombaram daqueles 2. Ironizaram aqueles 2 como se eles fossem seres alienígenas. E na sequência eu disse, então eu parabenizo vocês 2. Porque vocês são cidadãos na
integralidade e na totalidade da palavra. E aí os demais ficaram impactados. Claro, foi um choque que eu tive que fazer exatamente para explicar a importância deles participarem do processo, porque depois não adianta, não quero participar, não tenho 18 anos, não vou participar. Ou até mesmo aqueles que têm 18 anos, mas trazem um argumento qualquer para não participar. E depois vem reclamar do administrador, e depois vem reclamar do legislador. A pergunta que eu faço é a seguinte: que legitimidade você tem para falar dele se não participou do processo? Porque eu posso votar e acabar o meu voto não elegendo, ou na totalidade dos votos obtidos, não elegendo um candidato. Mas eu vou ter legitimidade para dizer, a minha tentativa foi essa. O que está lá não condiz com a minha proposta. E o que está lá não está fazendo um bom trabalho. Ou o que está lá me convenceu de que era a melhor opção. Temos também, às vezes votamos em alguém que não foi, e quem foi eleito é melhor do que aquele que nós pensávamos. Então, todo esse processo dialético, ele se coloca essencial na totalidade porque ele vem trazer esse panorama sociológico de inserção. E por que panorama sociológico? Porque quando eu voto, eu não estou votando de forma unitária, eu estou participando de um processo eleitoral. E por participar do processo eleitoral, eu me incluo na sociedade. E claro que para a sociologia, nós seres humanos mais coexistimos do que existimos. A minha identidade nesse momento só está sendo percebida porque todos percebem a minha identidade, como cada um de nós aqui. Caso contrário, não teríamos identidade. Na visão sociológica, não na visão antropológica. Então, eu estou me situando no campo da sociologia, exatamente para justificar isso. Então, o processo democrático e o processo de cidadania são processos de ordem coletiva, como resultado final, mas processos unitários como resultado inicial. O início eu observo isso, o final eu vou no crescente. Essas propostas sociais do Tribunal Regional Eleitoral Especial, e aqui eu vou vender o meu peixe, esse meu, nosso, do desembargador Anderson, do desembargador Sade, fora os demais membros da corte que não mais se encontram aqui porque por questões de dia do namorado já foram embora e nós não conseguimos fugir, não deu tempo, a porta estava fechada, ficamos presos. Então por isso que estamos aqui, né? Passando juntos o dia dos namorados, né? Que beleza. Brincadeiras à parte, estamos aqui. Exatamente por isso, porque esse trabalho social do Tribunal Regional Eleitoral, ele vai complementar toda uma atividade do Poder Judiciário. Já foi o tempo do Poder Judiciário vetusto. Já foi o tempo do Poder Judiciário em que os membros usavam peruca para julgar, para os diferenciar da plebe. Na justiça inglesa, a peruca era um sinal de status, porque os diferenciava de outros seres da sociedade que existia. Esse não é nosso papel apenas, ser aqui repetidor de acórdãos ou elaborador de sentenças ou de despachos. Não, é muito mais do que isso. É exatamente acompanhar o cidadão. Visitas a zonas ribeirinhas, visitas a lugares mais afastados, visita quilombolas, visita as aldeias indígenas. Outra proposta que fora dita pelo desembargador Sigurd foi uma proposta que nasceu ali no início da nossa administração. Sentávamos, o Sigurd e eu falei, o que nós podemos fazer? Aí falamos, por que não? E eu parafraseei daí Milton Nascimento, todo artista tem de ir aonde o povo está. Eu usei essa frase, falei, Sigurd, aí ele falou, mas por que você está cantando aqui essa música? Eu falei, se o eleitor não consegue vir até nós, nós iremos até o eleitor, porque nós temos 186 zonas eleitorais no Paraná, nós não temos 186 municípios, nós temos 399 municípios, significa que aproximadamente aí, um pouco mais do dobro, não tem o juiz eleitoral local, não tem a zona eleitoral local. E muitas vezes eles não conseguem ter esse acesso a esse serviço. Transporte, condição financeira. Então, o nosso trabalho é ir até eles. E começamos, e por isso que o desembargador Sigurd utilizou o município de Adrianópolis, foi o que deu o pontapé inicial. Eu não consigo lembrar quantos atendimentos foram feitos naquele município. O Valcir já foi embora? Sumiu daqui? Cadê o Valcir? O Valcir teria esse número para passar, acho que ele já foi. Ninguém da... Não, você está escondido aí. Alguém da corregedoria sabe quantos atendimentos foram feitos em Adrianópolis? Olha o padre. Hã? É? Doutor Guilherme está dizendo 342, palavra de um coxa branca. Olha o padre. Né? Mais da metade é verdade. Mais da metade é verdade. Então... Lá na aldeia indígena... Pega o teu aí, esse aqui é meu. Pega o teu microfone aí. Lá na aldeia indígena de Tamarana, foram
1.600 a 1.700 atendimentos. Então, vejam isso aí. Obrigado, Anderson. Veja isso aí. Não, eu falei só de Adrianópolis, mas é só o primeiro. Foram vários. E não foi só na região aqui perto de Curitiba. Fomos também para a região oeste. Em todas elas, acho que o desembargador Marcel, ele foi. Acho que você foi também, não foi, Anderson? Então, foram feitos atendimentos. Essa é a ideia da democracia. Essa é a ideia da cidadania que nós estamos sentados aqui buscando compreender esse alcance. E passando para os telespectadores sobre essa nossa preocupação. Então, não vejam o Tribunal Regional Eleitoral, em especial do Paraná, apenas como um fazedor de acórdãos ou sentenças, mas simplesmente a ideia de socializar o direito, de permitir com que todos tenham acesso. Quando eu, eleitor, eu tenho um título na mão, eu tenho uma arma poderosa, e arma no bom sentido. Não estou me referindo aqui à arma que mata, eu estou me referindo à arma que muda, a arma que cresce, a arma que acrescenta. Essa que é a nossa arma. O título de eleitor é muito importante. Então nós somos membros dessa coletividade participativa. Estamos na justiça eleitoral. Nós sabemos que a justiça eleitoral ela tem um corpo próprio de servidores, mas ela não tem um corpo próprio de julgadores. Nós estamos, por hora, na justiça eleitoral nesse nosso biênio. O desembargador Sade na vaga dos juristas, o desembargador Anderson na vaga do juiz de primeiro grau e eu na vaga de desembargador. Estamos ali por 2 anos, então buscamos fazer o melhor que nós podemos nesse período. Cada um dentro do seu papel, mas são papéis que se conjugam, é como se fossem peças de quebra-cabeça. Talvez isoladamente não façam sentido, mas se eu juntar essas peças, haverá um sentido, né, desembargador Sade? Porque o seu papel tem que ir ao encontro do meu papel, assim como também do desembargador Anderson. Esse é o papel da justiça eleitoral para o século XXI. Nós estamos vivendo um período de pós-modernidade. Há um questionamento, o que nós vivemos? Tivemos a antiguidade, tivemos a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, que para alguns ela se iniciou em 1789 com a Revolução Francesa e persiste até hoje. Para outros não. Nós estamos numa idade pós-moderna. Ué, onde foi que se encerrou a idade contemporânea? Uns dizem que foi ao final da Segunda Guerra Mundial, porque trouxe um novo patamar geográfico para o mundo. Outros dizem que foi em 69, quando o homem chegou na Lua. Seja 45, seja 69, o fato é que nós podemos dizer, hoje é o mundo contemporâneo, eu acho que mais nos assemelhamos à ideia de pós-modernidade, e aqui eu gosto muito de citar um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Bauman, nas suas obras, ele trabalhava muito com liquidez. Modernidade líquida, amor líquido, medo líquido, sociedade líquida. São títulos de alguns das obras escritas por Bauman, que não se resumiram a essas 4. Tem mais de 40 obras que foram traduzidas para o português, desse fantástico sociólogo. E ele dizia que o que caracterizava essa pós-modernidade desse século XXI era exatamente essa fluidez da vida, onde as coisas se transpassam de forma muito rápida, elas se modificam rapidamente, elas não têm uma estabilidade como talvez houvesse muito na Idade Média, uma estabilidade às vezes secular. Hoje não. Hoje talvez movidos por celulares, que nós vemos aqui que todos têm, que inclusive faz ligações telefônicas, talvez seja a última opção, porque são os nossos computadores de bolso. E nesse computador de bolso, nós exatamente conseguimos adentrar no mundo. O mundo midiático, o mundo imediato. Então, isso nos traz algumas situações que nós devemos trabalhar e tentar nos controlar em cima disso. Nos traz ansiedade, porque nós queremos tudo para ontem. Nos traz frustração, porque não recebemos a resposta em tempo real. Então, trabalhar com a ideia sociológica da cidadania e da democracia é resgatar esta reflexão desses patamares essenciais para uma sociedade. É resgatar esse ambiente em que eu participo ativamente e às vezes passivamente, recebendo benefícios ou auxílios de uma sociedade. E não me enclausurar num telefone imediato, num telefone frustrante, porque às vezes eu não recebo a resposta em tempo real. Então, essa liquidez, essa fluidez que Bauman trabalhava é exatamente isso. As coisas mudam muito rapidamente e nem sempre estamos preparados para tantas e rápidas mudanças. É por isso que o trabalho social que eu tenho referido aqui, e que foi a ideia central do nosso tema tratado entre nós 4 aqui, foi um tema de reflexão. Não voltarmos à analogia, porque isso aí praticamente é reversível. A própria justiça eleitoral, nós trabalhamos com processos, todos eles virtuais. Se me visitar no meu gabinete ou no gabinete do Anderson ou do Sade, não encontrarão papéis de autos em cima da mesa. Está tudo dentro do computador. Se eu pegar meu celular aqui no bolso, eu poderia despachar um feito se eu quiser.
são os novos tempos. Mas isso não pode tirar a beleza daquela vida tranquila no sentido da paz espiritual, de que eu devo entender que eu estou inserido numa sociedade e que eu tenho que relevar falhas e tenho que enaltecer aquilo que for importante no aspecto cidadania e no aspecto democracia. Porque se eu mantiver vivas essas duas chamas, eu poderei passar isso para outras gerações, para os meus filhos, para os meus netos, eles para os seus filhos, que serão os meus tataranetos, e assim por diante, e a sociedade, ela continuar emergindo com novas ideias. Tudo bem da reversibilidade do modelo analógico, né? Não chega mais, porque a reversibilidade se coloca nesse modelo que nós colocamos aqui. Mas isso não pode retirar a beleza da vida dentro de uma sociedade. E aí esse é o nosso papel. É esse o papel do século XXI da justiça eleitoral. Um papel atuante, não um papel carimbador, não um papel reprodutor, mas um papel propulsor, um papel instigador, um papel de alegrias, um papel de produção. É esse o papel que nós devemos ter no século XXI na justiça eleitoral. E é por isso que este ambiente que nós temos aqui, bem leve, eu acabei falando mais do que vocês, que na realidade era um bate-papo, já chegou no zero lá que eu estou olhando ali. Então, o que nós temos é exatamente isso, é um momento de reflexão, e que os painéis que estão sendo apresentados, escolhidos a dedos, pelo Dr. Paulo, pelo Dr. Guilherme, que está sentado atrás das câmeras que eu estou vendo ali, e ele está com a tecnologia na mão, né? Eu acho que se justificando para o cônjuge, olha, eu vou chegar atrasado, que eu estou... Ah, não veio? Está aí? Ah, não tinha visto. Você é sem vergonha, Guilherme. Aí fica fácil, né? E nós aqui, ó, a mesa, ele mostrou a foto, o vinho está posto. Já deve estar vinagrando já, né, Anderson? Meu Deus. Já bebeu tudo. Já bebeu tudo? Não. Também isso. Mas enfim, Paulo, na realidade, como é informal, estou chamando pelo primeiro nome aqui, porque a finalidade é exatamente mostrarmos esse patamar de agregar, esse patamar de bem conviver. Então, o papel da justiça eleitoral, e aqueles que falam mal, aqueles que criticam, não conhecem a verdadeira estrutura do Poder Judiciário eleitoral. Eu sei que tem gente que tem proposta de acabar com a justiça eleitoral, pelo menos com o Tribunal Superior Eleitoral, e criar uma força apenas convocada, uma força executiva convocada para o período eleitoral. Há essa proposta. Porque não conhece os bastidores de todos aqueles que arregaçam as mangas, que suam diariamente para que no final o eleitor tenha liberdade de votar e o candidato tenha liberdade de ser votado. E isso que nós temos que agarrar com unhas e dentes, porque é um dos maiores bens preciosos que nós temos no Brasil, é a nossa democracia. Temos países lá fora que nós vemos que isso não existe. E aqui ainda existe com força. Abalaram as estruturas recentemente, mas mantivemos firmes no sentido de garantir isso, cidadania e democracia. Portanto, o papel do juiz, o papel do promotor, o papel do advogado, o papel do professor, o papel do jurista, todos esses dentro da justiça eleitoral têm que ter esta visão formadora de uma concretização desse pilar. Por isso que nós dissemos, vamos falar sobre cidadania e democracia, que são pilares da justiça eleitoral, porque esses pilares vão ao encontro dos nossos anseios. Para todos aqueles que são cidadãos de bem, é essa proposta que nós devemos ter. Claro que faz parte do processo eleitoral a questão do jogo, a questão do registro, da candidatura, da impugnação, do recurso, isso tudo faz parte do processo, porque também não poderíamos viver sem uma estrutura normativa. Dificilmente encontre uma sociedade que não tem uma estrutura normativa. A anarquia não funciona. É preciso uma organização para que se garantam as liberdades. E esse é o papel da justiça eleitoral, garantir essa liberdade. A liberdade de votar e a liberdade de ser votado. Eu acho que, Sade, mais alguma coisa? Anderson, quer dizer, eu estou falando aqui, mas se deixar, era só meia hora, mas vocês têm ainda... Aproveitar o gancho que você falou de alguns países, a gente gosta de falar mal do nosso país, né? Mas se olhar para o lado, eu até notei aqui 3 países. México, que tem uma eleição recente, 38 assassinatos. Venezuela, houve uma entrevista ontem em que convidaram o Brasil para ser observador e aprender como fazer eleição. E Nicarágua teve 20 pessoas presas pelo lá presidente Daniel Ortega. Então
Então, quando falam mal da nossa justiça eleitoral, é bom olhar para o lado. E nós temos atuado, vereador Panza, para evitar chegar nesse cenário. Então, essas campanhas todas que o TSE, os TREs fazem, eu acho que tem essa importância. Combater a violência contra gênero. É para evitar que mulheres sejam presas ou até mortas. Tem que agir antes que aconteça, como acontece no México. E a democracia que a gente vive hoje, ela vai evoluindo ao longo do tempo, e não é mais só votar e ser votado. É votar com a consciência livre, e isso o tribunal garante quando abstém algumas práticas que são tendenciosas ao eleitor, e trazer a participação da sociedade para algo mais. Trazer o eleitor mais idoso, trazer o jovem num ambiente de discussão, fala-se até mesmo em buscar o voto dos presos, porque tudo isso somado é também democracia e cidadania. Eu sou muito otimista quando falo dos jovens e engajar. O que o senhor falou ali de apenas 2, se voltar daqui 2 anos, vai ter muito mais, eu acho. E vem um jovem eleitor qualificado. Vai vir aquele cidadão, aquele rapaz, aquela menina, que não vai cair mais tão fácil em fake news, porque não cola para eles. O vídeo que o meu sogro cai, e meu avô caía, eles não caem mais. O meu avô era um cara tão cético, e eu entendo e respeitava, que ele não entendia como que o fax funcionava. O cidadão passava uma carta lá em Camboriú, na casa do meu avô, e chegava no Japão o mesmo documento. Então, para ele entender como que a urna funciona, tem que ser bem conversado. E nós temos feito isso. O Tribunal Eleitoral e as zonas vão explicando, vão convencendo, e esse jovem amadurece. E amadurece também o país. Então, eu queria só fazer esse gancho de que democracia não é só votar e ser votado, é votar com consciência e ser votado com normas, para que a eleição seja legítima. É isso que eu queria só fechar com vocês aí. Fazendo uma observação, exatamente estimular o jovem para a consciência que ele representa o futuro do Brasil, e também trazer de volta os idosos. Já encontrei vários idosos, não, eu não tenho mais interesse em votar porque estou desanimado. Tem que tirar esse desânimo dessas pessoas. O que vemos hoje, a indiferença do jovem, vemos no desânimo do idoso. Então nós temos que resgatar esses dois lados. Então isso é importantíssimo, nosso papel social é em cima disso. Exatamente. E ouvindo aqui o nosso professor, desembargador Panza, realmente a democracia ela foi garantida aqui pela Justiça Eleitoral, né? Pelo TSE, nesses últimos anos, tivemos aquele ataque institucional dia 8 de janeiro, gravíssimo, e que nós vimos hoje que a democracia foi fortalecida a partir disso, né? E quem garantiu foi a Justiça Eleitoral. Se nós não temos uma justiça forte, nós poderíamos hoje estar em outra situação muito, muito pior, parecida aí com outros países que foram citados aí pelo nosso desembargador Sade. Então, realmente temos que ter orgulho, o brasileiro tem que ter orgulho da Justiça Eleitoral, e acho que tem feito esse papel. Eu mesmo fui lá em Londrina, numa associação de pessoas com deficiência, a pedido do desembargador Sigurd, e com síndrome de Down. A maior associação, tem 150 alunos, mais ou menos, com síndrome de Down, e fomos cadastrar aqueles interessados para fazer o título de eleitor, e inclusive para serem mesários. Então, uma coisa que lá atrás eu não se pensava nisso, né, em levar a pessoa com uma deficiência desse nível para votar. E teve uma mudança no Código Civil, né, que passou a permitir, aliás, nunca foi proibido, mas nunca era incentivado que a pessoa com síndrome de Down, por exemplo, votasse, né? Agora não, agora a Justiça Eleitoral está indo atrás para incentivar a pessoa a votar e trabalhar, inclusive, como voluntário mesário nas eleições. Então, é um papel que tem sido muito bem desempenhado. De dar os parabéns para todos os servidores da Justiça Eleitoral, que nós somos temporários, né? Eles ficam, permanecem, e eles que construíram tudo isso também na Justiça, da Justiça Eleitoral, né? Tem que ter os parabéns, e é isso. Então, devolvo a palavra ao professor Paulo. Vou agradecer aqui a participação, então, dos desembargadores Luiz Osório Moraes Panza, também Anderson Fogaça e
José Rodrigo Sade, a gente agradece a participação de vocês aqui, acho que sempre enriquecendo esse debate e falando justamente sobre esses temas tão importantes, não só da justiça eleitoral, mas da cidadania como um todo. Agora a gente vai liberar os três, inclusive, porque, como a gente viu ao longo aqui desse comecinho do bate-papo aqui, tem compromissos, então a gente vai liberar, tá bom? Agora é o seguinte, a gente vai seguir com a nossa dinâmica para você que está acompanhando a gente aí de casa. Enquanto a gente vai se organizando por aqui, é o seguinte. Vou explicar agora, rapidinho, como é que vai funcionar a próxima dinâmica aqui do Rede CBDE, tá? A gente vai ter 2 blocos a partir de agora e a gente vai trazer os principais momentos da manhã e da tarde. A gente vai analisar um pouquinho aí do que aconteceu ao longo dos painéis e tudo mais. Cada bloco vai ter 3 temas e eles serão debatidos pelos especialistas e, claro, que a partir de agora a gente conta com a sua participação. Você que está em casa assistindo, o pessoal que está aqui, inclusive, também junto com a gente, tá? Então é o seguinte, para a gente ter essa participação, o pessoal que está acompanhando a gente em casa agora pode mandar pelo chat. A nossa equipe está preparada para mandar aí as participações para a gente. E também o pessoal que está por aqui pode contar aqui com o aplicativo. Você vai ver agora tem uma movimentação, o pessoal está se reorganizando por aqui, porque a gente vai seguir então com essa segunda etapa, esse segundo momento agora do Rede CBDE, tá bom? Enquanto isso, olha, o pessoal já está se organizando aqui, espero que os nossos especialistas chegando. E a gente já vai, então, agora para o nosso primeiro bloco. Vou apresentar o nosso time de especialistas para a gente debater como é que foi essa quarta-feira por aqui, tá bom? A gente está aqui com Cássio Prudente Vieira Leite, José Paes Neto e Luísa Portela. Estão se posicionando já por aqui. Pessoal que está por aqui, uma salva de palmas aos nossos convidados, por favor. É o seguinte, o dia de hoje, inclusive, teve muito conteúdo, né? Vamos lembrar um pouquinho disso. Teve alguns debates que a gente trouxe por aqui. Então, para a gente relembrar um pouquinho do que aconteceu ao longo, quero saber com a produção se a gente já está aí no ponto, se a gente pode chamar. Então, vamos dar uma olhadinha agora no nosso telão e você dá uma olhada na sua tela aí, para a gente saber quais foram os temas que foram apresentados hoje. Vamos ver? Um Congresso comprometido com os valores maiores e superiores da democracia Começamos com os organizadores saudando os participantes do Congresso. Característica fundamental o rompimento daquela linguagem tradicional do direito. Nós teremos aqui uma avalanche de conteúdo. Toda vez que o CBDE acontece em mais uma edição, Curitiba se torna a capital do direito eleitoral no Brasil. As chamadas sessões itinerantes, que é a proposta do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E a primeira sessão itinerante, a segunda sessão itinerante será na cidade de Londrina, no mês de agosto. Então é a nossa proposta interiorizar as sessões de julgamento. A jurisprudência criou também uma arquitetura que expulsou essas mulheres dessa casa. Eu acho uma crítica injusta com a Receita Federal, que tem um sistema moderno, seguro. Eu não vou perguntar para ninguém levantar a mão. Quem já tentou burlar o fisco? Sabe muito bem que não conseguiu. Então, dizer que o da justiça eleitoral é mais seguro é uma falácia. Não se comprova, não se realiza no plano fático. Então, muitos daqueles doadores, eles não querem doar o dinheiro até o momento da prestação de contas parcial. Por quê? Eles vão dar dinheiro depois dessa prestação de contas para que o nome dele só apareça lá na frente. Se num determinado município não houver nenhum candidato, como é que fica a eleição? Não é a questão de ter eleição ou não, mas e se nós não tivermos candidato? Se nós não tivermos partido político no município? Se ninguém quiser priorizar esse tipo de debate agora, né? Então, discutir temas como o novo código é saudável e não poderíamos ter um momento mais oportuno, né? Só o fato, Margarete, de a gente unificar essa legislação num lugar só, se o Código Eleitoral só entregasse isso, já seria um considerável avanço, ou um grande favor para a gente. Porque também estava pensando aqui, lembrando de uma frase de um grande amigo e um grande eleitoralista, por sinal, né, o Paim, lá do Rio Grande do Sul. O Paim frequentemente brinca com a gente nas palestras que no direito eleitoral e na contabilidade eleitoral até o passado às vezes é incerto. Mais democracia é com mais candidato, e não com menos candidato. O juiz natural do processo eleitoral é o eleitor. Se o eleitor quer votar naquele
que foi denunciado, foi condenado, problema do eleitor. Não podemos nós, os poderosos advogados, magistrados e juízes, e membros do Ministério Público, querermos nos substituir à vontade do eleitor. O Estado de Direito e a democracia não se salvam com a simples punição de golpistas. O Estado de Direito e a democracia se salvam com a punição de todos os responsáveis por crimes contra as instituições democráticas. Bom, como você viu, tivemos muitos assuntos ao longo dessa quarta-feira, então daqui a pouquinho a gente vai pontuar cada um deles por aqui, mas já vou lembrar, Paulo, muito conteúdo para a gente relembrar, para a gente dar aquela pincelada, e a ideia agora é justamente essa, a gente ter um bate-papo aqui para relembrar um pouco dos temas e traduzir um pouco para o pessoal que está acompanhando, né, Paulo? Exatamente. Então, e vocês viram que eu não menti, né? Recortaram um único trecho da minha fala dizendo teremos uma avalanche de conteúdo. Foi o único trecho que eles pegaram da minha fala e veja só como eu não menti, porque está tendo coisa até agora lá dentro, em pleno Dia dos Namorados. Estamos aqui, sabemos que tem um público online nos acompanhando. Então é gratificante, ao mesmo tempo, não vou mentir, que é muito cansativo também, mas a gratidão ela supera o cansaço, e é por isso que estamos aqui. Eu acho que a fala do TRE aqui, do desembargador Panza, sobretudo, que foi buscar fontes na sociologia, na filosofia, para conectar com o papel da justiça eleitoral e do direito eleitoral como um todo, quando inclui os operadores, como os advogados, inclusive, mostra isso, mostra a importância do evento nesse sentido. É sobre isso, então, que nós vamos falar. Eu não sei se a gente seleciona um trecho específico aqui para debater, se a gente já passa a bola para os nossos comentaristas. Isso, antes a gente só relembrar que o pessoal que está acompanhando a gente online e o pessoal que está por aqui também, temos espaço para tirar dúvidas. Acho que a ideia é essa, né? Para que quem está acompanhando também participe desse debate. Então, você que está assistindo agora, quiser mandar a sua dúvida, a sua pergunta sobre os temas que a gente vai passar a acompanhar a partir de agora, pode mandar no chat, a gente está esperando a sua participação também. O pessoal que está por aqui também pode mandar dúvidas para a gente. Então agora a gente vai ver qual vai ser o primeiro tema debatido aqui nesse primeiro bate-papo nessa noite de quarta-feira. Vamos ver. E dá início aqui às chamadas sessões itinerantes, que é a proposta do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. É a primeira sessão itinerante. A segunda sessão itinerante será na cidade de Londrina, no mês de agosto. Então, é a nossa proposta interiorizar as sessões de julgamento. Primeiro tema já está trazido, então, Paulo, quero saber quem que vai começar comentando sobre esse aí, nessa quarta-feira. Eu acho que a gente pode dar uma pincelada, porque assim, o TRE teve uma participação maciça, nunca antes vista na história do Congresso. Teve a palestra do Sigurd, que foi aí recortado num trecho, teve a sessão itinerante pela primeira vez na história, teve a participação de todo o TRE nas duas semifinais do MUT, e tivemos agora, inclusive, também mais uma participação do TRE do Paraná dentro do nosso Rede CBDE, para a nossa alegria, como diria aquele meme antigo. E amanhã ainda teremos o painel sobre a segurança das urnas eletrônicas aqui, às 10 horas da manhã. Estão todos convidados desde já. O que a gente pode comentar aqui com os nossos especialistas, eu acho que passa muito pelo que o desembargador Panza estava falando, desse papel não só jurisdicional, propriamente, da justiça eleitoral, mas também educativo e até mais que isso, comunicativo. De, às vezes, ser mais didático, de ir até os eleitores para, às vezes, explicar algo que é muito distante pelo juridiquês, pela complexidade dos temas, e a justiça eleitoral exercendo um papel orientativo, educacional, de pegar pela mão mesmo, às vezes, e fazer com que as pessoas compreendam a sua importância e, compreendendo a sua importância, compreendam o seu papel como eleitor, como cidadão neste ambiente. Mas eu deixo entre vocês três aí que decidam. Acho que primeiro as mulheres talvez seja um critério adequado, já que tivemos praticamente só homens agora até há pouco. Então, Luísa, se puder começar aqui com a gente, seria muito bacana. Boa noite, Paulo. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e, mais do que tudo, parabenizar pela organização desse congresso, que começou e já é maravilhoso e já é
evento para ficar na memória de todo mundo que passou por aqui hoje e vai passar ainda nos outros próximos dias. Eu penso que o desembargador começou hoje trazendo justamente esse lado da justiça eleitoral que tenta congregar a situação, né? Trazer um pouco da área jurisdicional, mas também dessa área administrativa. E eu percebo que, todos os dados que ele trouxe vários dados da gestão dele, né? Que é uma gestão que está preocupada com essa cultura do aprendizado. Então, a capacitação da magistratura eleitoral, que a gente sabe que muitos juízes que trabalham no eleitoral, eles são juízes do Tribunal de Justiça, que trabalham, acumulam, né, com a Justiça Eleitoral. Então, para o pessoal de casa que não está muito familiarizado, assim que funciona, né? O juiz, ele trabalha no Tribunal de Justiça, na vara dele, na vara da família, na vara criminal, e ele acaba acumulando essa área da Justiça Eleitoral. Então, o tribunal, o TRE, ele acabou capacitando esses magistrados para entenderem essa nossa realidade, né? Que para a gente é tão natural, mas para algumas pessoas que não são familiarizadas, começa a complicar um pouquinho. E também essa questão de interiorizar a justiça eleitoral com as sessões itinerantes, e que foi muito legal que aconteceu a primeira sessão aqui. E quando eu tinha ouvido falar em sessão itinerante aqui no Congresso, eu achei que ia ser uma coisa meio lúdica. Mas não, eles realmente julgaram. Tiveram processos que eles debateram, julgaram, deliberaram. Eu ouvi eles debatendo prestação de contas e devolução e reposição ao erário. Então, realmente, foram muitos dados trazidos pelo desembargador que mostram o quanto que a Justiça Eleitoral Paranaense está atuando e está querendo chegar perto da população, da cidadania, né? Do eleitorado como um todo. Eu não sei se, Cássio, o que tu achaste de todo o contexto, né? Então, a justiça eleitoral, na verdade, ela acaba sendo diferente de tudo que a gente tem por compreensão de justiça, porque diferente daquele juiz que fica no gabinete dele esperando que as coisas aconteçam, que você vai lá, protocole uma petição, que alguém vá lá reclamar de alguma coisa, é justamente essa ação diferente do TRE de ir atrás, né? Sair ali do anonimato, né? do bastidor ali, e tomar frente realmente de ir atrás das pessoas, as iniciativas do TRE de realmente trazer essa inclusão social, ir atrás de pessoas que não votam, pessoas que estão desestimuladas a votar. Isso traz um diferencial para a justiça eleitoral muito importante, e a presença do TRE aqui hoje, né, prestigiando o evento e absolutamente se integrando a ele, colocando realmente aqui às claras como se dá a atividade jurisdicional deles, nesse incentivo à participação política, isso é muito salutar, isso é importante, porque o fato do tribunal também ir até as localidades, ir até os municípios, fazer as sessões itinerantes, justamente trazer o eleitor para perto, para o eleitor, acima de tudo, compreender o papel e como funciona a justiça eleitoral. Porque eu acho que hoje em dia nós temos muita desinformação. As pessoas não sabem como funciona a urna, a pessoa não sabe como funciona a votação, a pessoa não sabe como funciona o cálculo do coeficiente eleitoral. E se a justiça eleitoral vai até lá... Veja, a justiça eleitoral é diferente do Netflix, ninguém vai para casa, poxa, hoje eu vou assistir uma sessão no TRE, né? Isso é difícil que aconteça, né? Tirando nós que somos tarados por direito eleitoral. Mas, se o TRE indo até lá, você incentiva a pessoa, poxa, o TRE está aqui na minha cidade, acho que eu vou lá assistir para ver como que é. E eu, enquanto jurisdicionado, né, enquanto cidadão comum lá no íntimo da minha casa, também me sinto incentivado a isso, né? Quando acontece algo diferente no nosso município, a gente tem aquela curiosidade lá como funciona e assim, eu acho que todos nós só temos a saudar essa iniciativa do TRE, acho muito, muito bacana. Em outros ramos dos poderes já aconteceu isso, a Assembleia aqui do Paraná já fez sessões itinerantes pelo interior do estado. Lembrando que Curitiba já foi capital do país por 3 dias, né? E sendo a capital do direito eleitoral, nada mais seguro e justo que nós possamos também fazer uma capital itinerante, várias capitais do direito eleitoral para o interior do estado. Paulo, eu acho assim, de fundamental importância essas iniciativas, né, como do TRE do Paraná. A gente vive, né, vem vivendo aí nos últimos tempos um processo de muito questionamento da justiça eleitoral, da lisura do processo eleitoral,
né? Questionamentos que nós sabemos até as reais intenções por trás desses questionamentos. Né? E eu costumo dizer, assim, nós sabemos, nós atuamos diretamente na Justiça Eleitoral, nós temos plena consciência da regularidade do processo eleitoral, da lisura, do funcionamento correto das urnas eletrônicas, mas eu costumo dizer que não basta ser, né? Precisa parecer ser. E essas iniciativas, como no TRE do Paraná, são importantes para isso, para demonstrar à população, olha, nós não apenas somos, né? Nós parecemos que somos mesmo, né? A Justiça Eleitoral funciona, a regularidade do processo eleitoral está aí posta para todo mundo ver, e por isso é importante se dirigir até a população. Luísa falou da questão dos magistrados, né, de primeiro grau, né, que não compõem a Justiça Eleitoral de forma permanente. Isso causa ali alguns problemas, enfim, e é importante até que o próprio tribunal, ao estar realizar, por exemplo, sessões itinerantes, ou a visitar mesmo o interior, consegue dialogar com esses magistrados, consegue eventualmente padronizar determinadas ações do tribunal, né, pelo interior, enfim. Eu acho que essas medidas são fundamentais para que a população, né, passe a ter cada vez mais a certeza de que a Justiça Eleitoral funciona, né, que todos os procedimentos são lisos, adequados, né, corretos. Sensacional. Eu acho que a gente conseguiu fechar bem, resumir muito bem a importância do que representa justamente toda essa participação, toda essa integração da Justiça Eleitoral. Coloco como um todo aqui, não só do nosso TRE do Paraná, sobretudo do TRE do Paraná, é claro, mas da Justiça Eleitoral como um todo e esse papel que ela desempenha. E aqui ela pôde compartilhar e criar realmente um estado de imersão para aqueles que não tinham, quem sabe, tanto contato com o tribunal em si. Quem sabe, em 2026, uma sessão itinerante do TSE, por que não? Vamos trabalhar para isso. Brunão, acho que podemos seguir. Opa, com certeza. Vou só lembrar o pessoal que está acompanhando a gente agora. Desculpa, deixei o Cinegra maluco aqui, desculpa. Mas vamos lá, o pessoal que está acompanhando a gente agora pode continuar mandando perguntas, dúvidas. No final a gente vai trazer todas as respostas. Bom papo, acho que a gente pode seguir para o próximo assunto. Então, de olho agora no próximo VT, dá uma olhada. A jurisprudência criou também uma arquitetura que expulsou essas mulheres dessa casa. Uma fala curta, mas que diz muito, né? Acho que traz uma realidade que precisa ser debatida, né, Paulo? Eu acho que esse é um dos temas mais palpitantes aí dos últimos anos, quem sabe, principalmente no TSE. Houve toda uma iniciativa por parte do tribunal para julgar com mais rigor a questão da chamada fraude à cota de gênero. Antigamente, talvez de forma até pejorativa, como candidaturas laranjas, esse termo cada vez mais caindo em desuso e partindo para a questão realmente da fraude à cota de gênero. Mas aí se percebeu ou se percebe, e aí está a controvérsia, um problema na consequência da procedência dessas ações em que se reconhece a chamada fraude à cota de gênero, que é a consequência para as mulheres que ali foram colocadas justamente como supostas laranjas, né, ou uma candidatura fictícia, para usar um termo mais adequado, e daí então elas ficam inelegíveis em alguns casos, e essa é a controvérsia, enquanto as pessoas que de fato arquitetaram aquela fraude seguem impunes, caça todo mundo, quem não tinha ciência do fato. É mais ou menos isso que foi discutido, os pontos contrapostos do William Ackerman com a professora Raquel Machado, e é sobre isso que eu acho que a gente pode conversar agora. Quem tiver a iniciativa aí de puxar a prosa dessa vez, fique à vontade. Eu vou já me meter aqui nessa conversa, porque antes da palestra, e eu acho que isso é legal trazer para quem, até porque como o CBDE tem muito público que é só online, acaba que não tem essa conversa e essa troca, né? Então, eu acho que é legal trazer que antes até para incentivar as pessoas para o próximo ano virem presencial, né? O quanto que isso é legal. Que antes da palestra eu estava conversando com a Raquel e ela falando que ela disse: esse é um tema que me dói falar disso, porque
é antilógico. A lógica da ação afirmativa, que era preservar as mulheres e incentivar a participação das mulheres, acaba que, por vezes, prejudica essas próprias mulheres e tira elas do jogo. Eu acho que essa foi a fala, né, que, como o Bruno falou, curta, mas poderosa, que foi nesse sentido. E apesar de a gente hoje estar no mundo todo digital, eu ainda sou analógica, eu faço as minhas anotações no caderninho, e eu anotei durante a palestra que ela falou que ela pegou o gancho do desembargador, que o tribunal está com o mote o slogan, né, que todo voto importa. E ela trouxe isso para a conversa de dizer, se todo voto importa, como é que a gente vai anular um voto a uma mulher que talvez tenha passado por diversas dificuldades e muitas outras dificuldades que outros candidatos não tiveram, e anular esse voto por causa disso. E em algum momento, e eu acho que isso é legal a gente discutir também, que em algum momento trouxeram a ideia o argumento de que, e se essa mulher ela conseguiu alcançar o quociente com votos suficientes para ser eleita sem a questão do partido, sem os outros votos da legenda? Como é que isso é calculado, esse benefício? Porque a jurisprudência do tribunal, do TSE, ele parte desse benefício, né? E com base no benefício, acaba que todo o DRAP cai, e com todo o DRAP cai, às vezes mulheres eleitas acabam perdendo o mandato, tendo o mandato cassado, e se tornando inelegíveis. Então, como que esse benefício ele é realmente traduzido, né? Como que a gente consegue trazer isso para a vida real? E eu sei que meu tempo acabou, mas só que outro ponto que a Raquel comentou, que eu achei que foi de uma sensacionalidade, assim, que ela falou que a gente tem que pensar e ver essa questão da cota de gênero e da questão das mulheres de uma razão não só lógica, né, dessa razão do qual era o proposto realmente, mas empática e social. Então, pensar que essa cota ela tem um propósito muito maior do que apenas uma lei morta, uma regra escrita de que 30% das candidaturas vão ser femininas. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito além, né, do que a gente simplesmente tem escrito, de que são 30% de cada gênero, né, de cada sexo, na chapa, e se isso não for cumprido, todo mundo perde, todo mundo cai. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho além disso para ver essa razão empática e social que a Raquel trouxe na fala dela. Então, com a palavra, Posso, Paulo? doutor José. Eu acho o propósito, Luísa, muitíssimo importante. A gente valorizar as candidaturas femininas, valorizar o exercício do mandato parlamentar pelas mulheres, mas eu acho que a gente não pode perder de visão o aspecto jurídico, a lógica jurídica do nosso sistema eleitoral brasileiro. A gente tem o sistema proporcional nas eleições para os cargos do Legislativo, e a gente, dentro dessa lógica do sistema proporcional, a gente reúne, de certa forma, assim, todos os candidatos. A votação de todos eles reunidos é que vai determinar a eleição ou não de um daqueles candidatos daquele determinado partido. E aí, por mais que o propósito seja bom, enfim, o que a professora Raquel colocou hoje durante a sua palestra seja importante, me parece que dentro da lógica do sistema que nós experimentamos no Brasil hoje, eu não consigo enxergar outro tipo de sancionamento que não esse que a Justiça Eleitoral vem colocando, de ao identificar a fraude, anular o DRAP, em consequência a chapa toda cai, independente de termos homens ou mulheres eleitos, independente da votação que cada um fez, até porque a votação de todos, no final das contas, é que vai definir se o partido tem ou não, terá ou não um representante. Eu acho que a gente precisa discutir, talvez, esse problema de uma forma mais ampla e talvez pensar um novo modelo de estímulo à participação feminina na política. Enfim, existem as propostas de garantia ali de mandatos mínimos, de número de cadeiras mínimos para as mulheres.
que me parece que a proposta apresentava um percentual muito pequeno, né, muito baixo, sobretudo se a gente levar em consideração o quantitativo do eleitorado, que é feminino, que é a maioria do eleitorado, né, brasileiro. Então, eu acho que a gente precisa discutir novos modelos de proteção à participação e de estímulo à proteção das mulheres, né, nas eleições. Eu acho que dentro desse sistema que a gente vive hoje, dentro desse sistema proporcional que a gente vive hoje, pensar de forma individual essas situações e, eventualmente, resguardar ali, manter o mandato de uma eventual candidata eleita, eu vejo isso um pouco de forma um pouco complicada do ponto de vista jurídico mesmo. Como a gente encaixar um raciocínio jurídico que vá permitir que todo o restante da chapa caia, por exemplo, e apenas as mulheres permaneçam. Mas elas vão ter votos suficientes para, né, alcançar o quociente eleitoral e ter direito à vaga. Eventualmente, num caso concreto ou outro, que uma mulher consiga preencher, a gente até pode pensar num caso específico, mas eu acho que, em geral, eu vejo com um pouco de dificuldade a gente encontrar, dentro desse cenário atual, uma solução juridicamente adequada para o problema. Cássio. Assim, a grande questão, no meu ver, é saber dosar o remédio que está sendo dado para a solução dessas questões. Lógico que quando a gente fala beneficiamento, né, responsabilidade, veja, eu também não tive culpa que a zaga do Brasil não voltou depois do gol da Croácia, né? E mesmo assim fomos todos prejudicados por aquilo. A grande questão é que talvez nós não tenhamos e não estamos observando alguns tipos de, talvez, táticas ou atalhos para evitar que nós, primeiro, caçamos essas irregularidades tão tarde e não protegemos as candidaturas femininas. Talvez estabelecer requisitos de performance dos partidos durante o período eleitoral, né? Um monitoramento, assim como a gente faz uma prestação de contas parcial, eu penso que a gente deveria ter um monitoramento de incentivo à política feminina parcial. Lá no meio da campanha, o partido tem que demonstrar quais são as ações que o partido está fazendo para incentivar a participação política feminina, sob pena de responsabilização. Até medidas mais drásticas. Uma mulher que não teve condições, teve o registro indeferido, já foi extinto, já foi encerrado o período de substituição, a Justiça Eleitoral sorteia os homens para retirar, para adequar o percentual, então, de candidatura. Veja, algum remédio a gente tem que dar para isso, né? A gente não pode também desperdiçar o bebê, a criança, a bacia, tudo junto. Eu acho que talvez nós tenhamos que estabelecer alguns outros métodos de análise, de acompanhamento disso, para evitar esse remédio amargo que a gente está tendo que aplicar lá na frente e talvez caçar todo mundo, caçar todas as candidaturas, né? Muito bom. Eu estou satisfeito. Eu não sei se tem alguma pergunta aí no tablet, como é que está isso? Eu queria saber, na verdade, do pessoal que está por aqui, se alguém tem alguma dúvida, algum comentário para trazer também, a gente pode abrir esse espaço. Mas, por enquanto, vamos seguir. A gente vai agradecer. Temos que encerrar o painel até por causa do tempo. Por conta do tempo, vamos chamar os nossos outros convidados, lamentando que o tempo se esgotou. Exato. Hoje começou um pouco mais tarde, amanhã vai começar no horário. Isso. É uma promessa, talvez. Olha lá, hein? Na sua conta. Não, mas amanhã certamente a gente não vai ter a dificuldade que teve hoje em relação... O que foi bom, claro, a sessão itinerante, as semifinais do Multi, então amanhã será um dia mais tranquilo em relação ao tempo. Então, para a gente conseguir deixar todo mundo também descansar um pouco, eu vou agradecer demais aqui os nossos convidados deste primeiro bloco, né? A gente vai ter uma reportagenzinha curta também e depois uma nova rodada para falar um pouco mais sobre os temas que a gente viu aqui no começo do programa com novos convidados igualmente especiais. Justamente. Então agora na sequência, Laura Vaz traz para a gente um pouco do que aconteceu nessa tarde de quarta-feira, como é que foi esse dia por aqui. A gente vai dar uma olhada agora. O 9º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral já começou e é claro que eu vou mostrar todos os bastidores para vocês. Você que está acompanhando o nosso evento quer saber como é que está a estrutura? Olha só que legal. Aqui, para quem chega, já é a nossa área de credenciamento, esse ano super tecnológica, com totens e tudo mais, mas também tem uma arena, que é sensacional, novidade do último ano para esse, hein? Vamos invadir? Vem comigo. Essa daqui é a nossa arena, onde acontece toda a programação dos nossos palcos externos, digamos assim, nossos spin-offs lá da nossa agenda.
tudo acontece por aqui. Tem sessão itinerante do TRE, tem o Rede CBDE que vocês estão acompanhando agora mesmo, acontece aqui nesse espaço. E também tem a nossa plenária principal, que eu já vou mostrar. Mas antes, eu quero passar na nossa redação. Vamos ver como é que a galera está trabalhando ali? Vamos conversar com eles? E a caminho da nossa redação, nós também encontramos por aqui alguns expositores, apoiadores institucionais também do nosso 9º CBDE. Tem aqui a Escola Paranaense de Direito, TRE, Estação de Água da Sanepar. Hoje também tivemos alguns lançamentos de livros aqui no 9º CBDE, vários autores crescendo aí, trazendo suas obras para o nosso evento. E quero aproveitar e agradecer também nossos legal partners, nossos apoiadores, escritórios de advocacia que estão fazendo com que esse evento aconteça também. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores e ao time de comunicação. Estamos chegando aqui na redação, muita gente fazendo acontecer, marketing, assessoria de imprensa, fotografia, vídeo, toda uma produção. Vou invadir aqui e vou conversar com um dos coordenadores aqui de marketing do evento, que é o Luiz André Velasquez. Luiz, tudo bem? Licença, conta pra gente um pouquinho como que foi a ideia do conceito desse ano. Bom, esse ano a gente trouxe a ideia do democratizar o direito a protagonizar, celebrando o protagonismo do direito eleitoral em todas as suas frentes, no processo democrático, como nós temos pessoas que atuam nos bastidores para que todo o pleito eleitoral aconteça, enfim, a gente personificou isso tanto na identidade verbal, identidade visual e trouxe isso materializando esse conceito em todos os canais do CBDE. Perfeito, muito obrigada. Você pode inclusive acompanhar nas redes sociais, @SomosIPrade, mas eu ainda quero mostrar um pouquinho para vocês o que está acontecendo lá dentro, na plenária principal. Vamos rapidinho? E aproveitei aqui então o intervalinho que está acontecendo nas nossas palestras principais na plenária e vou invadir para mostrar para vocês. Então, essa é a nossa plenária principal aqui na UP Experience para quem vem presencialmente no evento, mas claro que nós também temos toda uma estrutura para transmitir isso online na nossa plataforma para quem acompanha de casa, tá? Então essa é a nossa plenária principal, tudo acontece por aqui, por isso nós estamos muito animados pelo que vai acontecer aqui no 9º CBDE nos próximos dias. Não esqueça de acompanhar toda a nossa programação no site, redes sociais. E, claro, não se esqueça a nossa tagline importantíssima: democratizar o direito é protagonizar. Valeu, Laura. Você tá vendo, né? A programação segue ao longo do dia todo. São 9h40. A gente segue por aqui para te mostrar tudo o que está acontecendo e seguir os debates por aqui. Por isso, o nosso palco já está montado mais uma vez, tá? Já temos novos participantes, novos comentaristas para a gente conversar por aqui. Temos agora Raimundo Fernandes Neto, Evelyn Melo e Fabiola Coneglian. Falei certo? Falei certo. Então tá bom. Sejam bem-vindos aqui ao estúdio do Rede CBDE. Paulo, a gente vai trazer então o próximo tema. A gente está com uma bancada muito bem montada por aqui para poder debater os próximos assuntos. É isso? É isso. Acho que podemos já escolher aqui que a nossa edição separou um dos melhores momentos aí da tarde para a gente já começar o debate em homenagem à fome das pessoas também. Vamos lá então. Você que está acompanhando com a gente, de olho na tela. Eu acho uma crítica injusta com a Receita Federal, que tem um sistema moderno, seguro. Eu não vou perguntar para ninguém levantar a mão. Quem já tentou burlar o fisco sabe muito bem que não conseguiu. Então, dizer que o da Justiça Eleitoral é mais seguro é uma falácia. Não se comprova, não se realiza no plano fático. Então, muitos daqueles doadores, eles não querem doar o dinheiro até o momento da prestação de contas parcial. Por quê? Eles vão dar dinheiro depois dessa prestação de contas para que o nome dele só apareça lá na frente. Mas e se em um determinado município não houver nenhum candidato? Como é que fica a eleição? Não é a questão de ter eleição ou não, mas e se nós não tivermos candidato? Se nós não tivermos partido político no município? Se ninguém quiser priorizar esse tipo de debate agora, né? Então, discutir temas como o novo código é saudável e não poderíamos ter um momento mais oportuno, né? Só o fato, Margarete, de a gente unificar essa legislação num lugar só, se o Código Eleitoral só entregasse isso,
já seria um considerável avanço, um grande favor para a gente, porque também estava pensando aqui, lembrando de uma frase de um grande amigo e um grande eleitoralista, por sinal, né, o Paim, lá do Rio Grande do Sul. O Paim frequentemente brinca com a gente nas palestras que no direito eleitoral e na contabilidade eleitoral até o passado às vezes é incerto. E comentávamos no café da manhã, hoje pela manhã, eu e Margarete, que muitas vezes, né, por esse estoque de prestação de contas, ou mesmo pela burocracia envolvida, eu vejo que nós, eleitoralistas, contadores e advogados, contadoras e advogadas, nós precisamos cuidar um pouquinho também com a maneira como a gente, às vezes, enfrenta determinadas pautas. E aqui o Zé comentou muito bem no início da fala, fui tomando nota de alguns pontos também ao longo da participação dos colegas, que usamos muito no assunto sistema de prestação de contas e no próprio assunto das regras de prestação de contas, nós usamos equivocadamente, e pelo menos é uma opinião particular, e Zé comentou bem antes também, que nós não deveríamos ter usado o termo simplificação, porque o termo simplificação ele carrega consigo, eventualmente, a falsa impressão de que queremos afrouxar os controles. Muito bem, para a gente relembrar então, o tema é prestação de contas. É hora de falar em desburocratização e de abandonar o termo simplificação. Vamos começar falando, né, por que isso, e aí para quem que vai esse papo aí, Paulo? Bom, vamos lá. Aqui é um recorte específico do projeto do novo Código Eleitoral, inclusive com a presença da a Margarete Coelho, nossa colega, foi deputada e participou ativamente ali de um momento do projeto do novo Código Eleitoral. E aqui nesse painel que nós acabamos de selecionar, um recorte específico na parte da prestação de contas, algumas polêmicas ali que estão sendo controvertidas em relação a esse tema específico. Eu vou começar pela Evelyn, o que ela pode trazer de melhor aí, quem tem mais razão talvez, e qual seria a saída? Desburocratizar a prestação de contas, evitando termos como simplificação, porque nada é simples em termos de prestação de contas. Qual seria a melhor saída? Mantém tudo na Justiça Eleitoral, auditoria externa, participação maior da Receita, algumas questões que são colocadas quando a gente debate esse tema da prestação de contas. Já comecei bem, o microfone não está funcionando, não queriam ouvir minha opinião. Boa noite, pessoal. Queria agradecer também novamente o convite. É meu segundo ano participando da Rede CBDE. Eu acredito que, na verdade, a desburocratização talvez seja, de fato, o melhor nome para tratar da prestação de contas. Porque a simplificação ou a flexibilização pode trazer para o eleitor, para o cidadão que fiscaliza a prestação de contas, acompanha, né? Porque o partido político ele também recebe verbas públicas, tanto no período eleitoral, que ele recebe fundo de financiamento eleitoral, FEFEC, ou até mesmo durante o ano o fundo partidário, que são verbas públicas, ele pode ser levado a crer que o dinheiro público está sendo malversado se a gente tenta flexibilizar ou simplificar essa prestação de contas. Mas a desburocratização é simplesmente uma maneira mais fácil de fazer a aferição de como o partido político realiza esses gastos. Qual é a dificuldade do Congresso não conseguir encontrar uma forma mais simplificada e também deixar na mão do Tribunal Superior Eleitoral regulamentar a matéria por meio de resoluções eleitorais? Ter dois poderes que vão se degladiar na matéria em regulamentação. Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral vai tentar achar o melhor caminho, tendo
a sua legitimidade representativa questionada, se ele foi eleito ou não para criar regras. E o Congresso Nacional também não consegue chegar num consenso de quais seriam as suas melhores regras. Quem sofre é o partido político, o eleitor e todos os operadores desse partido também que está cuidando dessa prestação de contas. Por enquanto, o partido político está tendo que fazer uma série de prestação de contas. Como o Guilherme falou no seu painel, ele tem que fazer no mínimo 3 prestações de contas anual, né? Tem a prestação de contas anual, tem a prestação de contas que o contador tem que fazer no seu órgão de controle, né? Eu sou advogado, não sei qual é o sistema da Receita Federal, o nome, CIPRED. SPED, eu acho. SPED. E a cada eleição também tem que fazer a prestação de contas. Então, por exemplo, esse ano é um ano eleitoral, da mesma conta, da mesma eleição, o partido tem que prestar contas 2 vezes, 3 vezes. Então, desburocratizar significa que, ao invés de, como o Guilherme falou, manualmente digitar as mesmas informações 3 vezes, ele vai prestar conta uma única vez. E aí esses dados vão ter a devida transparência, a devida prestação de contas, o cidadão vai saber como esses recursos estão sendo gastos uma única vez. E outra coisa que foi debatido no painel, que eu acho que talvez seja relevante expor, esse recurso público ele vai ser prestado contas para o cidadão, mas o partido político também consegue angariar recursos através de doação de pessoas físicas. Então, o partido político é uma entidade de direito privado, ele é uma pessoa privada, né? Então, se ele recebe recursos também de pessoas privadas, qual seria a necessidade de prestar contas para a Justiça Eleitoral? Esse é um debate que eu estou levantando aqui. Não está sendo discutido isso no Congresso Nacional, só para deixar de maneira transparente. Então, qual seria a necessidade de, se uma vez o partido abre mão de recursos do fundo partidário ou do fundo de financiamento especial de campanha, qual é a necessidade dele ter essa prestação de contas se ele não recebe nenhuma verba pública? Só um ponto aí para a gente discutir. Se bastaria daí a declaração para a própria Receita. E nós temos no Brasil o exemplo do Partido Novo, que expressamente abre mão do recurso público. Exatamente. Alguém quer comentar um pouco sobre isso? Fabiola, professor Fernandes, fiquem à vontade. Pois não. Boa noite a todos e todas aqui. Um prazer, Paulo, estar mais uma vez aqui no Rede. É a segunda vez que estou no Rede. Já achei um formato maravilhoso, juntamente com a Evelyn. Dividimos Paulo. Foi, Fabíola. Mas esse assunto para mim é muito caro, porque eu vejo ele como consequência de um efeito backlash ainda que nós tivemos do julgamento dado aí 4650 de 2015 do Supremo, que vedou a doação de pessoas jurídicas quando todo o nosso sistema de financiamento de campanha era voltado para as pessoas jurídicas. Ainda nós não conseguimos encontrar um formato correto, um formato adequado, porque se por um lado há um extremismo, talvez um rigor muito grande da legislação de prestação de contas, há muita burocratização, né? Por outro, há um excessivo gasto de recursos públicos. Hoje, todos os partidos são dependentes desse recurso público, né? E esses recursos públicos, tanto do fundo eleitoral como do fundo partidário, eles são manobrados pelas chefias dos partidos políticos, pelas executivas nacionais. Esse recurso público dificilmente chega na ponta daquele candidato a vereador lá no final do município, né? E é um recurso público. E lembro que esses vereadores, por exemplo, no sistema proporcional, eles, pelo sistema de lista aberta, eles disputam entre si. E é o princípio da autonomia partidária, pode escolher, eu vou gastar só com esse ou só com aquele. Então, acho que o sentido da questão da prestação de contas deve ser analisado juntamente com o nosso sistema de financiamento de campanha. E nós temos uma tutela muito grande da Justiça Eleitoral dessa prestação de contas, porque os gastos públicos também são excessivos. E nós temos a nossa história de patrimonialismo no Brasil, de achar o que é público é nosso e eu posso gastar aquele
dinheiro de qualquer maneira. Por isso eu estou vendo que o TSE e a jurisprudência está avançando muito na análise da qualidade do gasto com os recursos públicos e não só da quantidade. Talvez esse sistema tão burocratizado que se tenha, ele seja muito burocratizado para aquele pequeno vereador que é candidato no interior, mas talvez pouco ainda eficaz para os grandes partidos, para as grandes somas, para os grandes valores que se utiliza aí no fundo partidário, por exemplo, comprando mansões, comprando helicópteros de alguns partidos políticos, né? Então nós temos que separar essas duas questões e o reflexo disso, a análise tem que ser um pouco mais conjunta, de verdadeira accountability, do gasto público, em razão dessa predominância do gasto público hoje, dos financiamentos públicos na campanha eleitoral. Fabiola. Não, e pegando o gancho da fala do colega, também lembrando que essa proibição da doação de pessoa jurídica para a campanha foi um tiro no próprio pé do legislador, porque eles viram que isso não deu certo, quiseram ainda, né, daí quiseram voltar a poder doação de pessoa jurídica, viram que daí, porque precisa de muito dinheiro para a campanha, e agora eles querem mais dinheiro para o fundo partidário, para o fundo eleitoral. Então, assim, o dinheiro nunca chega, né, nunca é o suficiente. Então, na verdade, o que tem que ser feito é fiscalizar melhor os gastos, e não a origem dos gastos. E quanto menos o Estado intervir na campanha, claro que a campanha serve para fazer, né, a democracia, a eleição está aí para a construção da nossa democracia, e o Estado, sim, tem que contribuir para isso, mas a fiscalização desse gasto tem que ser. Então, por isso que não é simplificar, como, né, você disse, mas sim desburocratizar, só que uma desburocratização analisando de forma certa, menos papel e mais conteúdo. Né? Fabíola, muito importante, desculpe aqui, mas a gente não pode deixar de perceber que o nosso sistema de distribuição de verba pública em campanha, ele é muito centralizado nos grandes partidos. Ou seja, os partidos, somente 2% dos partidos têm direito ao FEFEC, somente 5% tem direito daqueles que fazem a cota, a cláusula de desempenho, tem direito a todos. Então, ele é concentrado nas grandes agremiações, né? Então, ele causa um desequilíbrio muito grande eleitoral, atinge ao princípio de igualdade de chance das concorrências, né? E aí nós precisamos repensar toda essa situação. Se você juntar o financiamento dos partidos políticos com as emendas individuais parlamentares, emenda de bancada e de comissão, aqueles que estão lá no mandato têm uma predominância incrível diante daqueles que vão concorrer, que não tem essa estrutura toda. Então, precisa ser analisado num total. Eu faço, inclusive, isso, Paulo, na minha obra, que eu vou lançar aqui amanhã, mas é muito interessante essa temática. Passaríamos aqui dois anos discutindo. Pode falar o horário do lançamento, professor. Amanhã, às 14 horas, estarei lançando um livro sobre democracia interpartidária, onde eu analiso toda essa questão dos últimos momentos políticos do Brasil, na visão dos partidos políticos. Maravilha. Todos convidados, então? Eu acho que podemos encerrar essa primeira parte. Eu sugiro, pelo adiantado da hora, eu vi até que a Ana Fernandes me deu tchau, significa que lá dentro já terminou. Terminou também. Eu sugiro a gente só fazer mais um recorte, e não 3, como a gente até tinha inicialmente combinado, até em paridade com o primeiro bloco, que acabaram sendo 2 temas. Deixar só um segundo tema agora aqui com eles e a gente faz um fechamento. Lamentando por não poder estender mais o tempo, né? Mas infelizmente atrasou um pouquinho hoje. E aí a gente faz um fechamento bacana. Paulo, tem alguma preferência? A produção está me perguntando aqui por alguns dos últimos temas. A soberania do eleitor ou Juliano Breda? Soberania do eleitor seria aquele relativo à contagem dos prazos de inelegibilidade? Exatamente. Pode ser esse. Então vamos lá, seguindo a nossa ordem justamente. A gente vai agora com o próximo tema, dá uma olhada. Mais democracia é com mais candidato, e não com menos candidato. O juiz natural do processo eleitoral é o eleitor. Se o eleitor quer votar naquele que foi denunciado, foi condenado, problema do eleitor. Não podemos nós, os poderosos advogados, magistrados e juízes, e membros do Ministério Público, querermos nos substituir à vontade do eleitor.
Então, para a gente relembrar, estamos falando aqui sobre a soberania do eleitor no debate sobre a contagem dos prazos de inegibilidade. É isso. É isso. O Dr. Guilherme Gonçalves, presidente deste congresso, tem uma posição muito conhecida contra a lei da ficha limpa, e isso passa pela análise da questão da chamada inelegibilidade permanente. Então, a pessoa tem uma condenação por improbidade, acaba não pagando um valor porque não tem como pagar, por exemplo, e aí essa pessoa fica inelegível para sempre, entre aspas, claro, enquanto talvez um candidato que tenha contra si uma multa, ainda que multimilionária, e tenha condições de pagar, pode ter um tempo de inelegibilidade encurtado. Mas a lei diz, Fabiola, que é isso mesmo, tem que ser depois do cumprimento da pena, o início dos 8 anos que a lei do ficha limpa traz. O que você acha sobre isso? Você está mais com o Guilherme ou está mais com o procurador Luiz Carlos? Eu estou mais com a lei. Se a lei diz, está dita. Paulo, boa noite. Obrigada, né, pelo convite. Obrigada ao pessoal de casa que está nos ouvindo, aos meus colegas de bancada. Né, é um prazer estar aqui nesse mais um congresso. Curitiba, de novo, está sendo a capital, né, brasileira de direito eleitoral. E obrigada por a gente ter esse espaço também, não de debate, mas de troca, né, de conhecimento também. Mas a lei... Eu conheço o posicionamento do Guilherme, né, grande amigo Guilherme, e a lei da ficha limpa foi considerada constitucional e ela existe. Então, se a sanção foi a inelegibilidade e a multa pecuniária, e o legislador diz que a inelegibilidade começa a contar a partir do encerramento, do cumprimento da sanção. Então, são os 8 anos a partir de que foi pago a multa. Ah, não tenho dinheiro para pagar, não, né, tenho poucos recursos e tal. Isso pode, inclusive, ser discutido após a aplicação dessa... Uns dizem sanção, outros dizem reprimenda, outros dizem, né, restituição ao erário, mas após o que foi decidido e transitado em julgado. Então, não tem dinheiro para pagar? Vamos resolver isso no Poder Judiciário. Não simplesmente... E não concordo também com o Guilherme, falando aqui, que o juiz natural da eleição não é o eleitor, sim, desde o momento que ele possa votar num candidato elegível. Então, quer dizer, não vale... A regra é clara, né? Você que adora futebol também. Mas a regra é clara. Se ele está inelegível, ele não pode ser votado. Então, ele já parte... Ele já deixa, começa a partida errada, não, fora da disputa. Porque se eu tenho um candidato que eu sei que ele não é elegível, então eu não poderia nem concorrer. Então, partindo dessa premissa, né, então eu não posso sair sabendo que eu não paguei a multa, que foi o caso concreto que trazido né, no debate, que eu não paguei a multa, e essa multa não vai, ela não prescreve. Daí a discussão, se é sanção, se não é sanção, né, nessa seara. Mas eu não paguei, então eu estou inelegível ainda. Por quê? Porque a inelegibilidade começa a contar a partir do encerramento da pena. Então, o meu posicionamento, e por que eu penso assim? Primeiro, porque me traz estabilidade jurídica. Né? É a segurança jurídica que chama isso, no meu entender. Porque senão eu fico muito casuístico. A gente fica no caso a caso. Ah, mas a pessoa não tem o dinheiro. Discute isso na seara própria. Foi condenado? Vou discutir. Não, eu não tenho eu não posso dar essa caneta porque eu não tenho dinheiro para pagar a caneta. Vai discutir na seara própria. Realmente ele não tem. Então tira essa sanção dele, se isso fosse possível. Não é. Mas assim, vamos considerar outras possibilidades. Mas então o que tem que fazer? Mudar a legislação. Né? Então, o meu entender é nesse sentido. Concordam, discordam, não tem opinião formada, vale tudo aqui. Eu me inclino muito mais a concordar com o GG, apesar, pedindo venhas ao meu querido amigo Luiz Carlos Gonçalves. Primeiro porque eu não tenho dúvida, Fabiola, que a legislação é clara quanto à contagem de prazo, não tem isso, né? Eu tenho muitas dúvidas ainda a respeito da constitucionalidade da lei da ficha limpa, tá? Se você for analisar a legislação comparada, nós somos o país que tem uma regra de inegibilidade mais abrangente, mais desproporcional e que pega
casos de uma pessoa que está, por exemplo, com um pequeno PAD administrativo, ou que saiu de um emprego público e foi demitido, e aí não pode ser candidato. Né? Se você vê nos Estados Unidos agora, Paulo, estão discutindo sobre a inegibilidade do Trump porque ele foi condenado em primeira instância. Né? E, na verdade, são temas que para a gente já há muito tempo é claro isso, porque a tutela jurisdicional, a tutela da justiça eleitoral nos cargos públicos tem aquela ideia da criminalização da política. Não tem nenhuma dúvida disso. Agora, de fato, eu não sei. E aí eu tenho minhas dúvidas disso, apesar de concordar com você quanto ao aspecto da clareza da lei, do cumprimento, que o objetivo da lei foi esse mesmo, que o legislador apresentou isso. Eu tenho minhas dúvidas a respeito da eficácia desse sistema. Nós estamos caçando, o pai bota o filho, bota a mulher, bota o primo, depois já bota um sobrinho, e sinceramente não estou enxergando quanto esse sistema tem contribuído para melhorar a nossa democracia. O quanto essa tutela que o Estado fez de retirar da vontade popular o direito de voto, o direito de escolher, o julgamento do seu eleito, se tem de fato contribuído para melhorar a nossa democracia. Disso eu tenho muitas dúvidas. Evelyn, para a gente fechar. Eu tenho 2 comentários para fazer, apesar de ter sido tratado um caso concreto no painel, mas se a gente fizer uma analogia à prestação de contas partidária e até mesmo do candidato que tem uma desaprovação de contas eleitoral, e aí tem uma sanção de multa aplicado, tem a possibilidade da resolução de prestação de contas, do parcelamento em até 60 vezes e comprovada a impossibilidade de pagamento em até 60 vezes, em até 120 vezes. Então, talvez seja a possibilidade de se discutir essas hipóteses em aplicação por analogia e, trazendo também analogia ao processo penal, não tem pena perpétua. Então, se você tem uma aplicação de pena de até 30 anos, pena máxima, né, de prisão, se você tem a sanção de até 30 anos, imagino eu que não teria uma inelegibilidade que pudesse transpor 30 anos. Então, eu pensaria em dessas duas hipóteses, ou uma sanção, um parcelamento de até 120 vezes, que já é uma possibilidade dentro do direito eleitoral, e uma analogia ao processo penal de uma sanção de inelegibilidade de até 30 anos. Muito bom. E é isso, né? Enquanto o parcelamento está sendo adimplido, a quitação eleitoral ela existe. Então, poderia ser um caminho, quem sabe, aí, que hoje não existe, mas é isso, né? A gente está aqui para isso, para pensar e, quem sabe, encontrar soluções. Eu gostaria muito de continuar aqui com os vastos painéis que nós tivemos ao longo do dia, mas, infelizmente, o tempo já não nos permite isso. Então, eu gostaria, já aqui antecipando, primeiro agradecer os nossos convidados da noite. E ainda não acabou, né, Bruno? O que temos ainda? Exatamente. A gente tem que lembrar agora a premiação do Multi, é isso? Premiação não, o anúncio dos finalistas. O anúncio, a premiação ainda não. Vamos chegar então para o anúncio aí dos finalistas. Deixa eu levantar, vou chegar do teu lado. Quem tem o pote de ouro na mão é o próprio Paulo, que está chegando agora aqui do nosso lado. Meu próprio celular, ele não está muito apresentável que eu derrubei no chão. Imagina. Faz parte também, né? Quem nunca? Tá, e atenção, momentos de tensão agora, momento do nervosismo, porque o pessoal quer saber, tem muita gente acompanhando justamente para saber quem são esses finalistas. E aí, Paulo, já tem na mão? Temos na mão. Eu vou falar então os finalistas e logo na sequência o sorteio dos polos processuais já foi realizada. A gravação para fins de transparência será publicada amanhã no Instagram. Então, para todos os fins oficiais, quem que gravou? Ah, a Bianca está dizendo. Ela que sorteou e gravou, então, mais transparente ainda, agora com essa informação de que a Bianca que fez a gravação. Eu anuncio que os finalistas do terceiro Electoral Moot Court Competition são UERJ e IDP. Opa! E já anuncio que o resultado do sorteio ficou da seguinte forma: polo ativo IDP, polo passivo UERJ. De novo, a gravação
será divulgada amanhã no Instagram para fins de transparência em relação ao sorteio. Parabéns aos finalistas e também, é claro, aos que chegaram até aqui. Foi uma competição, está sendo uma competição emocionante e a final está marcada para as 3 horas da tarde de sexta-feira aqui no nosso espaço interativo. Perfeito, e a gente vai continuar acompanhando, estamos de olho e vai trazendo todos os detalhes. Assim a gente encerra esse Rede CBDE, foi bom, hein? Primeiro dia, chegamos um pouquinho atrasado, mas o pessoal ficou, acompanhou, com certeza vai produzir muito debate ainda até sábado. E o pessoal está online assistindo, o pessoal acompanhando de casa, e tudo isso aqui está gravado, felizmente, para todos sempre teremos isso perenizado, esses debates, essas discussões, e cada vez mais estaremos democratizando o direito, porque isso sim é protagonizar. É isso aí, gente. Quero lembrar que, justamente como o Paulo falou agora, se você quiser rever esse programa e outros debates, outros painéis que aconteceram aqui ao longo dessa 9ª edição do CBDE, você pode, claro, ficar de olho nas plataformas digitais. Amanhã estamos de volta, a partir das 7 da noite, repercutindo mais uma vez os temas aí dessa quinta-feira que chega com tudo. E claro que você fica de olho em tudo que acontece aqui no 9º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Uma boa noite para você e até amanhã.